Axiomatização matemática. Aplico o que aprendi. Exercício 4. Ângulos em duas paralelas cortadas por uma secante. Vamos então resolver o exercício 4 da página 61. Antes de resolvermos o exercício, vamos recordar os ângulos formados por duas paralelas intersetadas por uma secante. Os ângulos formados podem ser agrupados em três grupos, e a relação entre as amplitudes dos ângulos que constituem cada um dos grupos tem por base o conceito de ângulos de lados diretamente paralelos. A combinação entre ângulos de grupos diferentes já tem por base outro conceito, o de ângulos de lados inversamente paralelos. Os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta secante, em que um deles é interno e o outro é externo, são designados por ângulos correspondentes, e neste caso temos quatro combinações. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta secante, em que ambos são internos, são designados por ângulos alternos internos, e neste caso temos duas combinações. Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta secante, em que ambos são externos, são designados por ângulos alternos externos, e neste caso temos também duas combinações. O enunciado deste exercício tem 10 alíneas. Determina a medida da amplitude de cada um dos ângulos assinalados. Vamos, então, resolver sequencialmente. Conhecendo a amplitude do ângulo de 130 graus, calcular as amplitudes dos ângulos A e B. Relativamente ao ângulo de 130 graus, o ângulo B é um ângulo de lados diretamente paralelos, pelo que são congruentes. Os ângulos A e B são ângulos verticalmente opostos, pelo que são também congruentes. Conhecendo a amplitude do ângulo de 60 graus, calcular as amplitudes dos ângulos C e D. Relativamente ao ângulo de 60 graus, o ângulo D é um ângulo de lados inversamente paralelos, em que um deles é obtuso, pelo que são ângulos suplementares. Os ângulos C e D também são ângulos de lados inversamente paralelos, em que um deles é obtuso, pelo que são ângulos suplementares. Um outro método para relacionar as amplitudes do ângulo de 60 graus e do ângulo C é que eles são ângulos de lados inversamente paralelos, mas ambos agudos, pelo que são ângulos congruentes. Conhecendo a amplitude do ângulo de 40 graus, calcular as amplitudes dos ângulos E e F. Relativamente ao ângulo de 40 graus, o ângulo F é um ângulo verticalmente oposto, pelo que são ângulos congruentes. Os ângulos E e F são ângulos de lados inversamente paralelos, mas ambos agudos, pelo que são ângulos congruentes. Um outro método para relacionar as amplitudes do ângulo de 40 graus e do ângulo E é que eles são ângulos de lados diretamente paralelos, pelo que são ângulos congruentes. Conhecendo a amplitude do ângulo de 65 graus e 35 minutos, calcular as amplitudes dos ângulos G e H. Relativamente ao ângulo de 65 graus e 35 minutos, o ângulo H é um ângulo de lados diretamente paralelos, pelo que são ângulos congruentes. Os ângulos H e G são ângulos verticalmente opostos, pelo que são ângulos congruentes. Um outro método para relacionar as amplitudes do ângulo de 65 graus e 35 minutos com o ângulo G é que eles são ângulos de lados inversamente paralelos, mas ambos agudos, pelo que são ângulos congruentes. Conhecendo a amplitude do ângulo de 117 graus e 52 minutos, calcular a amplitude do ângulo I. Relativamente ao ângulo de 117 graus e 52 minutos, o ângulo I é um ângulo de lados inversamente paralelos, em que um deles é obtuso, pelo que são ângulos suplementares. A amplitude do ângulo I é de 62 graus e 8 minutos. Conhecendo a amplitude do ângulo de 68 graus, calcular as amplitudes dos ângulos J e K. Relativamente ao ângulo de 68 graus, o ângulo J é um ângulo de lados inversamente paralelos, mas ambos agudos, pelo que são ângulos congruentes. Os ângulos J e K
são ângulos de lados inversamente paralelos, em que um deles é obtuso, pelo que são ângulos suplementares. Um outro método para relacionar as amplitudes do ângulo de 68 graus, com o ângulo K, é que eles são ângulos de lados inversamente paralelos, em que um deles é obtuso, pelo que são ângulos suplementares. Conhecendo a amplitude do ângulo de 87 graus, calcular a amplitude do ângulo L. Relativamente ao ângulo de 87 graus, o ângulo L é um ângulo de lados inversamente paralelos, mas ambos agudos, pelo que são ângulos congruentes. Conhecendo a amplitude do ângulo de 56 graus, calcular a amplitude do ângulo M. Relativamente ao ângulo de 56 graus, o ângulo M é um ângulo de lados inversamente paralelos, em que um deles é obtuso, pelo que são ângulos suplementares. Conhecendo a amplitude do ângulo de 30 graus, calcular as amplitudes dos ângulos O e N. Ângulo reto. A soma das amplitudes do ângulo O, com o ângulo reto, e com a amplitude do ângulo de 30 graus, tem que ser igual ao ângulo raso, pelo que a amplitude do ângulo O é igual a 60 graus. A amplitude deste ângulo é 90 graus. Como a soma das amplitudes dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, então a amplitude do ângulo N é igual a 30 graus. Vamos recordar o conceito de ângulos perpendiculares, e com este conceito podemos obter, com mais facilidade, as amplitudes dos ângulos O e N. Se dois ângulos de lados perpendiculares forem ambos agudos, então eles são congruentes. Por outro lado, se dois ângulos de lados perpendiculares e se um for agudo e o outro obtuso, então eles são suplementares. A amplitude do ângulo N é de 30 graus, porque este ângulo tem os lados perpendiculares com o ângulo dado, e ambos são agudos. Conhecendo a amplitude do ângulo de 126 graus, calcular a amplitude do ângulo P. Relativamente ao ângulo de 126 graus, o ângulo P é um ângulo de lados inversamente paralelos, em que um deles é obtuso, pelo que são ângulos suplementares.